A primeira história do dia é derivada desse primeiro capítulo lá do Brasil Paralelo, que eles falam da Confederação dos Tamoios e da Batalha dos Portugueses contra franceses e tamoios. E, pô, é um tema que eu adoro e que esbarra no palhaço, por quê? Porque a batalha final da luta contra os tamoios, da Confederação dos Tamoios, aconteceu numa cidade do Rio chamada Cabo Frio, que é a cidade, né, origem de parte da família da minha mãe, que eu frequento a cidade desde 1984. É a cidade que eu mais conheço na minha vida. Eu conheço mais Cabo Frio do que o Rio de Janeiro, onde eu nasci. Cada buraquinho da cidade, cada canto, a história, personagens, conheço um monte de coisa lá de Cabo Frio. Então, quando eles falaram da batalha, eu falei, vai falar da cidade. Mas aí foi rapidinho, é natural, né? Na edição você não pode entrar em muitos detalhes. Essas entrevistas que você faz ou que o Brasil Paralelo faz é o seguinte: como é que isso é construído? Eu já participei, eu já vi como é que funciona. Você conta uma história, que é o que eles querem contar agora sobre a história do Exército Brasileiro. Aí você entrevista lá umas 20 pessoas. Para essas pessoas, tem uma que você chega e fala assim: fala do Descobrindo o Brasil. Mas isso já está amarrado lá no roteiro, que a parte do roteiro começa Descobrindo o Brasil. Aí procura uma pessoa, tá, beleza. Ah, você fala sobre família real vindo para cá. Aí tem um entrevistado só falando disso. Ah, não, você vai falar sobre a nossa primeira Constituição. Não, você vai falar sobre o golpe lá de 1889. Então, as entrevistas geram um monte de frases que depois o pessoal da edição vai encaixando naquela linha do tempo do documentário. Então é bastante comum. Você vai lá dar uma entrevista de 3 horas e os caras aproveitam 10 minutos do que você falou, porque foi o que conseguiu encaixar lá dentro daquela narrativa. Porque às vezes, quando você está fazendo a entrevista, 3, 4 caras falam a mesma coisa. Aí o pessoal da edição lá do Brasil Paralelo escolhe a melhor explicação daquelas todas, o que falou melhor. Às vezes eles escolhem o seguinte: não, esse aqui já falou um tempão, vou pegar um cara que tá falando a mesma coisa que ele para dar uma alternada e tal. Então, todas as entrevistas que eles fazem são uma espécie de uma matéria-prima para encaixar dentro de uma linha do tempo daquele roteiro da história que eles estão contando. E o roteiro tá um primor, né? Tá muito bem feito, a locução tá muito boa, a parte de animação, vocês viram a animação, como é que tá bonita do documentário? Entrou inteligência artificial, entrou a geração de várias imagens ali da Batalha de Guararapes. Lindas as imagens. Foram geradas lá por inteligência artificial. Muito bonitas as imagens. Impressionante. Bom, aí essa Confederação dos Tamoios, essa batalha, ela é a última que acontece dessa luta. E eu queria fazer uma descrição porque eu conheço até o local onde aconteceu a batalha. O sítio da batalha, conheço cada palmo dali. Daqui a pouco a gente vai comentar um pouquinho sobre isso e sobre algumas outras curiosidades do entorno ali. Bom, e no contexto ali da Batalha de Cabo Frio, ela foi moldada, essa batalha, por uma série de tensões que aconteceram entre os portugueses e os indígenas, os tamoios que estavam aqui ao longo da costa brasileira, particularmente ali na região dos lagos, em aliança com os franceses. Então, os tamoios que se opunham à ocupação das suas terras, eles formaram a aliança. Tinha até inglês que estava nessa aliança também, tá? Mas basicamente a maior parte era com os corsários franceses, piratas franceses que estavam por aqui, que queriam criar essa França Antártica e desejavam enfraquecer aí o controle português dessa área para que eles pudessem explorar aqui sem ser importunados, né? Então, a guerra foi impulsionada pela necessidade dos portugueses de consolidar o seu domínio aqui no Brasil, principalmente aqui no Rio de Janeiro, e eliminar qualquer resistência que ameaçasse o processo que estava em andamento.
Eu faço vários vídeos aqui elogiando os portugueses, e hoje é um vídeo que eu faço para meter o pau. Porque eu vou falar até o nome dos personagens aqui já já. Tem coisas que aconteceram aqui que eu não concordo de maneira nenhuma. Então, a presença dos franceses e a colaboração dele com os tamoios foi como botar gasolina no incêndio, né? Intensificou o conflito, levando ao governador geral aí, que chamava Antônio Salema, que o diabo tenha. Então, governador do Brasil, né? O Salema planejou uma campanha militar para exterminar os tamoios e assegurar o controle total sobre o litoral aqui brasileiro, principalmente aqui na parte carioca, Espírito Santo. Então, essa necessidade de reafirmação desse poder português sobre uma região que eles consideravam vital. Para você ter uma ideia, o primeiro transporte de pau-brasil da história do Brasil aconteceu em 1511 a partir de Cabo Frio. Foi dali que saiu o primeiro carregamento. Tá? Então, eles consideravam que isso era muito importante para assegurar uma estabilidade econômica aqui na região, que não ficasse o tempo inteiro em batalhas, em escaramuças, tal. Puta, culpa dos franceses. Bom, a Batalha de Cabo Frio aconteceu em 1575, foi um conflito estratégico. Eu vou descrever aqui algumas táticas militares que eles usaram, manobras. Eu sempre, cara, eu tenho tanto livro sobre Cabo Frio, escrito às vezes até para o pessoal local, pessoal estudiosos ali da cidade. Então, na preparação para essa batalha, eles já sabiam que existia aí em Cabo Frio um grande foco, né, de uma aldeia enorme e com a presença de franceses e até de britânicos, porque tinha espionagem, já tinha espionagem nessa época, de mandar os mateiros, os caras para ir escondido, para fazer observação de longe, já tinha isso. Então já tinha chegado lá para o Antônio Salema, governador da capitania do Rio de Janeiro. Aí o Salema planejou um ataque coordenado para desmantelar completamente o domínio franco-indígena ali e dominar ali a região de Cabo Frio. A estratégia incluía um ataque simultâneo por terra e pelas águas, pelo mar, visando o domínio total daquela tribo gigante que tinha ali em Cabo Frio e dominar a região como um todo. Então, os portugueses estavam equipados com mosquetes, tinham os canhões do navio para aquela questão de mar, eles carregavam também pequenos canhões portáteis, né, menores, pesados para burro, mas portáteis. Eles tinham ali umas armaduras leves e isso dava mais ou menos o núcleo da parte militar, pequenos canhões, espadas, mosquetes, facas, machados e uma armadura bem leve. Tá? E os índios usavam normalmente lança, arco e flecha, né? E também tinha umas bordunas que são um pedaço de pau com tipo uma bola na ponta, que eles usavam para esmagar crânios. Só uma porrada só tu morre, tá? Só uma porradinha. E interessante isso porque uma espada nem sempre você morre na hora, mas essa borduna aí tu morria. Então, os índios, principalmente os termiminós, davam apoio aos portugueses, oferecendo conhecimento ali de terreno, selva, sobrevivência, porque o caminho entre o Rio de Janeiro e Cabo Frio levava semanas para chegar lá pelo mato, tá? Andando para chegar com a tropa de navio, você vai rapidinho, alguns dias você tá lá, agora pelo mato não. Pelo mato demorava semanas. Os navios portugueses chegaram ali na praia do Forte, tá? Embarcações menores entraram pelo canal do Itajuru. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Aqui, ó. Isso aqui é o canal do Itajuru, Cabo Frio. Até mostra essa imagem na minha palestra sobre a questão Christi. Mas quem conhece aqui Cabo Frio, canal do Itajuru, o estaleiro da questão Christi era aqui pelo lado direito. Mas essa batalha que eu estou descrevendo para vocês aconteceu nessa região aqui embaixo, ao pé do Morro da Guia, que é o ponto onde a gente está olhando aqui. A gente está em cima de um morro que tem no centro da cidade chamado Morro da Guia.
O canal do Itajuru vai sair lá em cima no Oceano Atlântico, e ele é o canal de ligação entre a Lagoa de Araruama, que é uma das maiores lagoas do mundo, de água salgada, e ele liga a Lagoa de Araruama com o Oceano Atlântico. Então é um canal de, conforme a fase da Lua, você tem corrente para lá, corrente para cá, fazendo essa renovação. Então os portugueses pararam os navios grandes lá fora, vieram com embarcações pequenas por dentro aqui do canal do Itajuru para chegar nessa região, enquanto tropa também vinha por terra para cercar essa grande aldeia aqui da região. Deixa eu botar aqui o mapa para mostrar para vocês. Ó, isso aqui é região de Cabo Frio. Deixa eu afastar para mostrar mais ou menos onde é que a gente está. Um lugar belíssimo, tá? Tá crescendo numa taxa muito maior do que eu gostaria, mas é um lugar belíssimo. Os portugueses entraram aqui pelo canal. Antigamente essa aqui era uma ilhazinha, tinha 2 entradas aqui do canal. Depois eles aterraram aqui. Aqui onde está. Aqui tem uma sesmaria. Perdão. Aqui tem nessa região aqui tem umas construções de 1503 feitas pela galera do Américo Vespúcio, bem nessa região aqui. E o interessante é que quando eles estavam construindo isso aqui, tem um relato de que nessa pedra aqui desse lado, onde é o Forte São Mateus hoje, tinha um túmulo de uma índia, de uma senhora indígena muito respeitada lá, que eles encontraram ali um túmulo com umas indicações ali, uma cerimônia que eles tinham feito. Então, os portugueses entraram por aqui, foram navegando pelo canal, deram a volta lá onde é a Moringa, que é um condomíniozinho que tem hoje, aqui é o Cantinho do Palhaço ali na Praia de São Bento, que eu gosto de ficar apreciando a natureza, e chegava aqui na região do Morro da Guia, tá? É um morro mesmo, tem histórias para contar ali daqui a pouquinho, e a grande tribo ficava aqui na frente, dessa região toda aqui da frente. Mas por que a grande tribo ficava aqui, gente? Mas por que essa grande tribo estava aqui? Por quê? Porque aqui do lado existe um fenômeno aqui impressionante na região, único, que aqui na fonte do Itajuru até hoje existe uma mina de água doce brotando do chão, sem parar. Até hoje fica saindo. Então, a maior fonte de água doce da região é aqui do lado. Muito naturalmente, a grande tribo Tamoio estava aqui em frente, onde hoje existe aqui um convento. Deixa eu trazer aqui a imagem da rua, para vocês terem ideia do que eu estou falando, local, região. Ó, imagem da rua aqui hoje. Tem um convento ali, Morro da Guia lá em cima, tá? E essa aqui é toda a região da praça do local, do grande combate, que eu vou continuar descrevendo aqui agora. Hoje é uma pracinha ali, cheia de história também, mas vamos pular para não perder o foco. Então, deixa eu voltar aqui, afastar, batalha aqui, opa, geografia, mapa. As tropas terrestres se aproximaram ali, utilizando a cobertura da vegetação. Tem que lembrar que na época isso aqui era tudo mato, tudo mato. Para você ter uma ideia, a minha mãe teve aqui nos anos 50, visitando a família, e eu tinha um tio que morava aqui nessa região, perto aqui do McDonald's. E quando esse meu tio avô, que era ex-combatente da Primeira Guerra Mundial, espanhol, cheio de tatuagem, prisioneiro de guerra, ele foi levar minha mãe, que tinha lá seus 12 anos, 14 anos com as primas, para a Praia do Forte, para fazer esse caminho daqui para cá. Ele teve que voltar em casa e pegar uma espingarda, porque era cheio de mangue, e ele falava: eu vou escoltar vocês até lá porque é perigoso, e é a área de bichos estranhos aqui, uns bichos que atacam. Então, você tem uma ideia de que, pô, em 1950 era assim, 1940, entre 40 e 50 era assim, você imagina aí, isso em 1500, como é que era isso aqui, né? Se você voltar no tempo e voltar uns 4.000 anos no tempo, o mar estava mais alto entre 3 e 10 metros, ou seja, isso tudo aqui estava debaixo d'água, tá? Essa região inteira de Cabo Frio estava debaixo d'água, e a lagoa praticamente
conectada com o mar e só sobressaindo ali. Mas isso é história geológica e do sambaqui aí da região, mas é outra história, é outra história. Se deixar, eu vou enrolando, vou emendando uma coisa na outra. Meu Deus do céu, o palhaço tem que... Disciplina, palhaço. Volta pra história. A superioridade tecnológica dos portugueses nesse combate era gritante, né? Porque ele tinha não só os armamentos, a pólvora, arma de longo alcance, os mosquetes, os canhões. Então, o fato de você ter muito mais índios do que portugueses não significava muita coisa. Essa coisa de você poder usar uma arma de longa distância ficou evidente, muito evidente, por exemplo, quando você vai ver sobre a Guerra dos 100 Anos, que aconteceu entre França e Inglaterra, no contexto ali do surgimento da Santa Joana d'Arc, já tinha sido desenvolvido o longo arco inglês, que era um arco muito maior, que antes disso, eu vou comentar, a gente vai falar de William Wallace, daqui a pouco eu vou entrar nesse assunto que remete também, os arqueiros usavam o arco ali, 20 metros, 30 metros. Quando surgiu esse longo arco inglês, os caras começaram a fazer tiro de 250 metros. Aí o bicho pegava, tá? Bom, a batalha começou com um cerco, os índios não tinham conceito de estocagem de alimento. Não tinha esse conceito. Então, quando o Salema fez o cerco ali na região, rapidamente começou a faltar comida. E nessa de faltar comida, o índio não tem aquela disciplina do combatente medieval para saber as consequências. Ele não tinha experiência dessas coisas. Eles começam a querer sair daquilo ali, ficam nervosos, fica acuado. E ia saindo e eles iam morrendo, ia matando. E eles, enquanto isso, esse cerco durou 11 dias, entre 10 e 11 dias. E ficavam ali fazendo troca de tiro, troca de flecha, joga para lá, joga para cá. Os portugueses disparavam os mosquetes, às vezes eles encontravam ali algumas brechas ali na proteção dos indígenas e mandava lá uns tiros. Os portugueses identificaram que existiam algumas obras de engenharia na tribo que tinha sido feita pelos franceses ou pelos ingleses ali, que eles falaram, os caras receberam consultoria aqui, ó. Tá, então era realmente uma fortificação cercadinha com algumas proteções, algumas coisas que tinham sido construídas com auxílio dos corsários, né? Então eles foram minando ali os tamoios. A fortaleza ali, apesar de ser resistente, franco-tamoio, ainda tinha francês lá dentro, tá? Ainda tinha inglês lá dentro. Começou a ceder sobre esse ataque coordenado e ali minando a resistência deles. A rendição veio no último dia, já no pôr do sol, quando os defensores, exaustos, com fome, desidratados, se renderam. Após a rendição, 2 franceses e um inglês e mais um pajé lá foram enforcados. 500 guerreiros nessa batalha foram mortos, e dentre desses 500 índios, a maioria foi morto depois de rendido, executados. 1.500 índios que estavam ali, olha quantas pessoas tinham, eu tô falando de uma tribo ali com 2.000 pessoas. 1.500 índios foram escravizados. A expedição do Salema, depois dessa aqui que era o grande centro da batalha, a expedição do Salema depois continuou pelo litoral, tá? Que aí você vai ali Peró, vai para Búzios, vai em direção ao interior aqui, Campos, Macaé, área de exploração de petróleo, seguiu pelo litoral. Aqui está um pouquinho torto o mapa, deixa eu botar o mapa na posição correta. Seguiu aqui terra adentro, tá? E onde eles encontrassem vestígios indígenas, eles partiam para lá. O resultado disso foi o seguinte: essa região aqui do interior, onde concentrava a grande população tamoia, tamoio virou um grande deserto humano, tá? Porque
as estimativas foram que nessa caminhada para o interior, nessas batalhas, morreram cerca de 10 mil índios, maioria executada. Por isso que eu falei no começo, Antônio Salema, que o diabo o tenha, né? Então essa região tornou um deserto humano tremendo e registrado até na arqueologia, eles percebem que restou apenas indícios de passagem esporádicas de índios goitacazes. Por isso que ali é Campos dos Goitacazes ali em cima. E o negócio foi tão feio que um século depois foram encontrados índios tamoios, que era característico aqui dessa região do litoral, foram encontrados no Amazonas. Porque foi uma coisa tão assim, brutal, que os índios se assustaram e foram se recolhendo para o interior. Então, encontraram tribos que saíram daqui, ó, gente que saiu daqui, foi parar lá no Amazonas. Então eu tenho, né, essa história que eu conheço já há bastante tempo, sobre essa atuação do Antônio Salema, tanto é que o Antônio Salema fez foi tão feio, que até na própria história portuguesa ele é meio escondido, sabe? Foi um exagero tremendo que o cara fez, num baita drama humano. Tinha índio que, ao ver aquelas pilhas de cadáveres de índios, e aquilo não existia na cultura do índio, eles ficavam tão desesperados que tem relato disso, que teve um índio que arrancou os próprios olhos para não ver aquilo. Tinha índios que na perseguição matavam os filhos afogados para que ele não sofresse na mão dos portugueses que estavam ali com Salema. Teve português que estava participando disso, que ficou tão enojado que queria matar outros portugueses. Cara, foi um salseiro que o ser humano na sua pior, né, performance, que a gente sabe do que o ser humano é capaz aí nas guerras, né, nesses conflitos humanos. Porque depois de um certo tempo de combate, de selvageria, mas não tem mais regra nenhuma, viram estupro, morte. Teve até casos os termiminós estavam ajudando os portugueses. Estavam matando tanto que começaram a matar os termiminós. Aí tive os caras parar e, porra, meu amigo, são os aliados, cara. E os termiminós brigando lá, lutando também para sobreviver. Cara, um negócio, uma selvageria completa. Tá, mas consolidou ali cara, não tinha mais ninguém na região, né? Agora tem o domínio português, não, tem o domínio do vazio, dos espaços, porque não tem mais ninguém. Terrível. Então, o Antônio Salema foi o governador mais implacável da história do Brasil, dentro das histórias portuguesas, conhecida pela sua crueldade, né, pelo seu papel aí decisivo na consolidação do domínio português nesse período. Ele foi nomeado ali em 1572. Ele já tinha participado do enfrentamento dos indígenas lá na Baía de Guanabara, lá no Rio de Janeiro. Aqui, ó, mais para cá, para baixo um pouquinho. Aqui, ó, aonde foi fundado o Rio de Janeiro. A Fortaleza de São João tá lá, aqui, ó. Aqui até hoje ainda tem a praça de fundação do Rio de Janeiro, aqui, ó, dentro do quartel. Você tá vendo a cruz da Ordem de Cristo aqui? E aqui o monumento ali da fundação, praça da fundação da cidade aqui do Rio de Janeiro. Será que tem? Não tem para ver ao vivo ali. Dentro do quartel, porque foi o único local que eles conseguiram desembarcar, porque o resto da Baía de Guanabara estava todo fechado. Eles foram caminhando aqui em batalhas pelo litoral. Os franceses estavam aqui na ilha de Villegaignon, tá? E os portugueses conseguiram aportar aqui na parte de dentro, na parte oceânica. Foram caminhando pelo litoral. Isso aqui é o bairro da Urca, onde mora o Roberto Carlos hoje. O bairro é pequenininho, tá? O bairro da Urca. Foi caminhando aqui pelo litoral, nas batalhas, chega aqui na praia de Botafogo. Praia de Botafogo chega aqui na região do Flamengo.
Aí aqui tem o monumento dos Taços de Sá aqui nessa região, porque foi mais ou menos nessa região aqui que os Taços de Sá levou uma flechada no olho e veio a morrer alguns dias depois. Então aqui estão os restos mortais dos Taços de Sá, com esse monumento aí de lembrança e com algumas informações desse período. Tem muita coisa interessante de história, meu Deus do céu. Eu fico aqui me segurando para não contar. Mais para frente aqui no Aterro do Flamengo tem onde desemboca o Rio Carioca, que é mais ou menos por essa região aqui, onde no relato das batalhas aqui do Rio de Janeiro, quando eles passaram por ali, os portugueses estavam ali na beira na areia da praia caminhando e encontraram um rio que desembocava na Bahia ali, cheia de índia tomando banho pelada. Eles olharam, só tinha índia. Tudo lá. O Rio de Janeiro não mudou muita coisa até hoje. Ainda tem lá. Se tu for lá, de repente ainda estão as mulheres peladas tomando banho lá. Aí, os caras partiram pra cima das índias, loucaço, né? Tudo na febre do rato. E quando chegaram perto, cara, era uma armadilha, cara. Tinha uma porrada de índio tocado lá, matou todo mundo de flechada. É cheio de detalhes interessantes aí sobre essas batalhas. Aqui tem por essa região aqui tem aqui, ó, a Paissandu. Aqui, ó. Isso tem um vídeo que eu fiz aqui de um passeio aéreo pelo Rio de Janeiro, que é o seguinte. Essa rua aqui, ó, só porque eu tô passando aqui, tá vendo essa grande reta aqui? Essa rua aqui, cheia de palmeiras imperiais, plantadas pela Princesa Isabel, porque era uma alameda que levava aqui até a região de praia, e que essa alameda vai, se você for seguindo essa alameda, sai na casa da Princesa Isabel, tá aqui, ó. Essa aqui é a casa da Princesa Isabel, tá lá até hoje. A casa que foi tomada pela República, a República não indenizou, não pagou. A casa da Princesa Isabel tá aqui, a gente vai conseguir ver, quer ver? Aí a casa dela ali tá tomada pelo governo do estado. Eu não posso ficar sobrevoando o Rio de Janeiro não, que as histórias vão puxando uma, vai puxando a outra. E eu tenho que seguir aqui, que eu tava falando da Batalha de Cabo Frio, lá do Antônio Salema. Então, ele era um cara tremendamente cruel, foi responsável pela essa chacina aí, nessa última batalha contra a Confederação dos Tamoios ali, na Batalha de Cabo Frio. Pra vocês terem uma ideia, quando ele atuou aqui pro domínio da Lagoa Rodrigo de Freitas, essa lagoa aqui na época da Rodrigo de Freitas, tá? Ela era meio que inacessível. A parte por terra, você não existia Copacabana, não existia Botafogo quase. Você tinha apenas uma passagem aqui pelo que hoje é São Clemente, muito difícil para você chegar nessa região aonde tem a Lagoa Rodrigo de Freitas. E o relato na época era o seguinte, aqui no fundo da Lagoa Rodrigo de Freitas, nessa região perto aqui onde depois veio se tornar o Jardim Botânico, ali o Clube de Regatas, da onde está a nação. É um país dentro de outro país, ali onde está o Mengão, Clube de Regatas do Flamengo. Nessa região tinha uma tribo, cara, tremendamente violenta, que quando você chegava no fundo ali da Lagoa Rodrigo de Freitas, ela ficava cheia de estacas, com cabeças e pedaços de corpo dos inimigos mortos. Disse que fedia, essa região aqui era fedorenta demais. Não tem nada a ver com urubu não, tá? Isso é uma outra história, outra parada. Tô dizendo o que tinha aqui na época. E o que o Salema fez? O Salema chegou aqui para lidar com esses índios. Meu amigo, ele pegou a galera infectada com varíola e mandou para lá. Esse era o do Salema. Que eu falei no começo da live, que o diabo tenha. Antônio Salema. Que o diabo tenha. Então, embora tenha sido vitorioso em todas as batalhas que ele lutou, você vê que o nome dele não tá no hall. O próprio português reconhece isso. O nome dele não tá no hall dos heróis da pátria, esse tipo de coisa, porque o que ele fazia era inaceitável. Inaceitável. Então, ele, com as suas ações desumanas,
foi responsável pela devastação que aconteceu aqui no litoral do Rio de Janeiro, de todas as populações indígenas aqui, principalmente dos tamoios, com extrema violência, brutalidade, uma tremenda inumanidade. Antônio Salema. Agora, voltando lá para Cabo Frio, tá? Eu tenho um negócio interessantíssimo para mostrar para vocês, tá? Só para não perder a viagem. Você pode me dar uma nave espacial que eu viajo pelo Rio de Janeiro, pelo céu, de boa. Aqui na região do Morro da Guia tem umas paradas interessantíssimas para mostrar para vocês, porque aqui, como você tem essa fonte d'água aqui do Itajuru, do ladinho aqui dessa região, sempre foi um local muito habitado. Então, eu tenho todos os indícios arqueológicos da presença indígena, eu tenho dos sambaqueiros, da galera antes da presença dos índios, e você tem coisas mais antigas ainda, tudo aqui concentrada nesse morrinho. Ali em cima do morro, isso é acessível, qualquer um pode ver. Existe uma série de pedras, todas elas talhadas, que eram usadas pelos 5, 6 mil anos atrás, pela galera do Sambaqui, para fazer amolar pedra para armamento. Então, isso aqui é como se fosse um tipo de oficina de produção de armas. Essas pedras estão no topo do Morro da Guia. Se você for lá visitar, você vai ver isso aqui. Você vai poder ver. Não tem nenhum tipo de proteção, nada. Você vai ver o local onde eles amolavam as pedras para fazer as pedras ficarem afiadas para poder utilizar. Os próprios índios também utilizavam ali para amolar instrumentos, algumas outras coisas. Depois que eles tiveram contato também com, não com as tecnologias humanas, mas afiar a ponta de flecha, esse tipo de coisa, também utilizava isso ali. Tá? Você tem aqui outras... Tem várias pedras com essas evidências ali. Uma outra coisa interessante que tem desse Morro da Guia é que, fazendo uma análise geológica da composição dele ali, você encontra... o planeta tem aí, teoricamente, seus 5 bilhões de anos. Ele tem aqui, no Morro da Guia, uma evidência da separação da Gondwana, aquela teoria que diz que a Terra era um bloco único, monolítico, e depois, não sei quantos milhões de anos atrás aí, lá uns 10 milhões de anos, começaram a separação dos continentes. E tem algumas pedras aqui que demonstram essa separação, que é um sanduíche que tem ali no próprio Morro da Guia, que isso se repete na África, aqui mais ou menos na mesma região. E eles chegaram à conclusão que eu não sou geólogo para falar todos os termos corretamente, mas que isso evidencia, pela composição do sanduíche ali, uma evidência da separação dos continentes da Gondwana, que essas pedras que tem ali são antiquíssimas, ela tem quase 3 bilhões de anos, essas pedras ali do Morro da Guia e algumas outras pedras que tem ali na cidade, tá? Então, isso tudo tá aqui no Morro da Guia. Interessante, né? No mesmo lugar, eu encontro a evidência geológica da separação do continente sul-africano com o africano, sul-americano com o africano, tem a evidência disso, você tem a evidência dos sambaquis, você tem a evidência da presença, tem concha, sabe, conchinha de praia, tem conchinha de praia em cima desse morro todo aí. Aí você fala, mas o mar bateu aqui? Não, é que fazia parte da alimentação do povo do Sambaqui, eles pegavam essas coisas eram populações de coleta, e levavam ali para cima para comer e deixavam as conchinhas lá. Então tu olha a conchinha ali no chão, a conchinha, tá aqui há 4 mil anos, ali em cima. Isso é interessantíssimo. A maioria esfarela, com o tempo se perde, mas você vê, você tem evidência disso, você tem evidência dos índios, evidência da Gondwana, não sei o quê. E Cabo Frio, cara, é cheio de sambaqui. Tem um outro aqui no centro da cidade, tem um sambaqui, que quem vai para Cabo Frio, bem na Praia do Forte, talvez não tenha percebido ou não tenha visto, a Duna Preta, aqui são os prédios em frente à Praia do Forte. Essa é uma das melhores praias do mundo, cara. Essa praia aqui é belíssima. Essa região aqui à direita, a gente andando aqui à direita, isso tudo aqui é cercado e fechado, porque isso aqui é um sambaqui enorme, com várias evidências
sepultamento, já acharam aqui várias ossadas humanas da época. Então hoje é tudo fechado, cercado, a vegetação nativa ali, mas você tem o sambaqui ali protegido. Mas tem uma outra área aqui, quando você dá a volta nessa região toda aqui, e você vem para cá, aqui, perto depois das peixarias que tem ali, você tem uma área de... Isso, mais para frente aqui, ó. Vou mostrar para vocês, aqui, ó, mais para cá. Você vai chegando ali no Forte São Mateus. Vem comigo na viagem aqui, vem comigo. Você tem algumas áreas abertas aqui, que você consegue olhar essa lateral do morro e você vê, cara, eu tô vendo aqui, ó, a gente tá vendo aqui na fotografia. Você está vendo as conchinhas ali? Isso aqui são camadas e camadas e camadas ao longo de milhares de anos de detritos deixados pelo povo dos sambaquis, o povo ali de Luiz, olha só. Tá cheio de conchinha ali ainda. Então, eles cavam isso aqui, sempre encontra coisa. Vai sempre encontrando. Material riquíssimo, histórico. Isso é fechado, preservado ali, guardado. E esse aqui é o acesso ao Forte São Mateus. Está sempre cheio aí, verão, está sempre lotado. O Forte São Mateus está lá, você pode ir a pé. E aqui também tem uma subidinha que você pode ir naquele local, daquela ponta, aonde aqui em cima, do lado esquerdo, é onde que está as evidências ali. Tem umas fundações que você está vendo aqui, tem um pedacinho dela ali. Tem as fundações da presença de Américo Vespúcio em 1503. 1503 ali, ó. Tem as fundações que eles tinham deixado uns tuga aí na cidade. E quando eles voltaram depois, os tugas tinham sido comidos pelos índios. Deu alguma treta. Eles estavam super bem quando eles partiram. O forte está ali. Mas deu alguma treta e quando voltaram, já tinham comido os portugueses todos lá. É um lugar belíssimo. Cara, e tava tendo ressaca nesse dia da foto aqui. Tô vendo a ondulação lá entrando. Interessante. Beleza? Tá aí o nosso tour aí sobre a Batalha de Cabo Frio, falando um pouquinho da cidade que eu tanto amo, que eu tanto gosto, adoro, que é excelente para você fazer qualquer coisa, nadar, pescar, meu Deus, mergulhar. Aqui é um cantinho, paraíso na terra. Beleza, gente? Beleza? E aí, você que chegou agora aqui no final do vídeo, cara, obrigado por chegar aqui, importante isso. Curte, compartilha, se inscreve no canal, entra no clube de assinantes, faz o que você puder aí para ajudar o Palhaço a trazer mais notícias. Obrigado, tá? E bota no grupo da família, fala assim, olha o Palhaço. E você também pode mandar dica, se você acha que tem alguma notícia que você queira ser comentada, é só me marcar nas redes sociais, procura aí Laudelino RJ, bota no Twitter, bota no Instagram, vai marcando aí que a gente traz e comenta aqui. Valeu, galera, um abraço.